Queridos irmãos, Senhor Jesus, no Evangelho de hoje, convida os discípulos e a cada um de nós que somos seus discípulos à realidade da correção fraterna, a relação humana uns com os outros. Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo em particular, a sós contigo. Primeiro ponto. A correção fraterna que parte de um coração que compreende a necessidade de se fazer presente diante de Cristo, de se fazer discípulo, de seguir os exemplos do Mestre. Não uma atitude arrogante, na soberba, no orgulho, de querer humilhar o outro, de querer pisar em cima do outro, apontar o defeito e se engrandecer através do defeito alheio. Jesus deixa muito claro, uma correção fraterna, a sós em particular, dizendo a verdade, compreendendo ambas as partes, suas limitações, ou seja, um diálogo que se chega a um denominador comum. Se ele não te ouvir, se te ouvir em primeiro lugar, tu ganhaste o teu irmão, mas se ele não te ouvir, toma mais uma ou duas pessoas, vai em grupo, conversar com esta mesma pessoa, apontando, direcionando os caminhos de Deus através das atitudes realizadas que não são do agrado de Deus. Se ainda assim esta pessoa não ouvir, vai à igreja, deixe a igreja dizer aquilo que precisa ser dito através das leis, dos preceitos, dos mandamentos, enfim, o processo que precisa ser vivido nas nossas vidas todos os dias, nas relações humanas, para se viver o mandamento de amar ao próximo como a nós mesmos. E muitas vezes, na dureza do nosso coração, no nosso egoísmo, nós não temos a atitude de agir como o Evangelho pede para agirmos, de sermos verdadeiramente bons cristãos na ação diária, na obra de misericórdia, na acolhida para com o próximo. Nós somos intolerantes quando o outro nos ofende. Nós somos intolerantes quando o outro peca contra nós. O coração se infla de raiva, o orgulho toma conta, nós não conseguimos perdoar, nós não conseguimos amar, nós não conseguimos nem olhar para determinadas pessoas, às vezes por questões ínfimas realizadas diante de nós na nossa vida, mas é preciso ter a atitude evangélica que Cristo nos ensina, de ir ao irmão necessitado. Conversa, diálogo, correção fraterna, não apontar os dedos, não tocar nas feridas, não difamar, não fazer fofocas, não falar da vida alheia às outras pessoas. Não é isso que Jesus está pedindo no Evangelho. Se teu irmão pecar contra ti, vai a outro irmão e fofoca da vida alheia, conta para as outras pessoas o que ele fez contra ti. Não é isso que Jesus está dizendo. Vai a esta pessoa, chama a sós em particular, conversa, uma correção fraterna. Tentem chegar a um denominador comum. Se ele não te ouvir, chame mais pessoas para conversar, chame a igreja, mas tenha primeiro as atitudes. Se nada disso adiantar, seja considerado como um pecador público, como um pagão, que não abre-se à graça de Deus. Aí sim, você tentou de tudo que podia ter feito. Se não chega a uma solução, não está mais nas suas mãos, mas nas mãos de Deus. Mas nós não temos esta atitude, nós pulamos todo esse processo e já o crucificamos, já entregamos para Cristo, dizendo barbaridades da vida alheia. Nós não sabemos viver o processo, nós queremos a resolução, nós queremos a finalidade, mas não vivemos todo o processo. Para se chegar ao fim, existem os meios. Não é possível pular etapas, não é possível ter conclusões precipitadas de atitudes mal resolvidas. E o Senhor Jesus pede de nós a fidelidade de discípulos que verdadeiramente sabem escutar a voz do Mestre e se deixa ser conduzido por Deus, que escuta
os nossos clamores, sabe das nossas realidades, sabe das nossas dores, sabe das nossas lutas e nos ama. É Deus quem nos dá a sabedoria que nós precisamos quando nós nos deparamos com esta situação. Quando nós precisamos ir a alguém para a correção fraterna, para o diálogo, mas agir como Cristo, não como nós mesmos. O coração humano, o impulso é de querer esmagar, de matar, de enforcar, a raiva, a ira que invade os nossos corações, mas Cristo não. Cristo não se ira contra o próximo, mas ama, sabendo ouvir, sabendo escutar, sabendo olhar todos os pontos, todas as circunstâncias. E isso nós precisamos aprender com Cristo todos os dias, a agir diante das adversidades diárias. É pedir a Deus constantemente a graça de escutarmos sua voz que clama nos nossos corações e agirmos na mansidão, na pureza e na humildade como Ele todos os dias. A igreja, no dia de hoje, nos convida a celebrarmos a memória de Santa Dulce dos pobres, conhecida como Anjo Bom da Bahia, aquela que soube acolher no seu coração, na humildade, na pobreza, as pessoas que vinham até si, que batiam à sua porta, que sabia viver na fraternidade diante das adversidades, mesmo com dificuldades que com certeza encontrou pelo seu caminho, no seu ministério, cuidando daqueles pobres que cuidava no sertão, no Nordeste, permaneceu firme na graça de Deus. Ela nos ensina a perseverança em Cristo Jesus. Ela nos ensina a amar a Deus de todo o coração, no nosso irmão, no nosso semelhante. Quantas e quantas pessoas foram ajudadas pela misericórdia que Deus brotava no coração de Santa Dulce. Exemplos inúmeros nós temos daquelas pessoas que estavam à sua volta. Ela nos ensina a sermos puros, mansos de coração, a buscarmos a graça de Deus, a buscarmos o céu que nos é dado pelas nossas atitudes, quando nós sabemos amar o nosso semelhante, o nosso próximo, mesmo nas dificuldades, nas adversidades, quando nós sabemos agir como Cristo, na correção fraterna, escutando, corrigindo a maneira de Cristo, não a nossa maneira, porque nós não sabemos corrigir, nós não sabemos proceder diante de determinadas ações, somos arrogantes, somos impacientes, não amamos como Cristo, mas Ele nos ensina a amar cada dia mais, na paciência, na longanimidade, na serenidade, na temperança. O Senhor vai colocando nos nossos corações virtudes cada dia mais, que nos tornam capazes de ouvir o nosso próximo e de nos deixarmos ser ouvidos. É isso que muitas vezes nos falta. Nós não escutamos o outro e não deixamos que o outro nos escute. Partimos para a ignorância, para a discussão, um querendo falar mais alto que o outro, e ninguém se escuta e ninguém escuta a voz de Deus. Por isso nós não chegamos nunca a uma resolução das nossas dificuldades, das nossas contendas, dos nossos conflitos, porque ninguém se escuta e ninguém escuta a voz de Deus, uma voz superando a outra e todas tampando a voz de Deus. Portanto, meus irmãos, saibamos nos silenciar, em primeiro lugar, para escutar a voz do Mestre, que nos direciona ao diálogo, ao amor, à fraternidade, à correção, a ligarmos neste mundo, na terra, aquilo que desejamos ligar no céu. Jesus nos diz isso no final do Evangelho: tudo que ligares na terra será ligado no céu, mas o que desligares na terra também será desligado no céu. Liguemos o nosso coração de irmãos, discípulos amados, ao coração do Mestre no alto, para que seja-nos concedido a graça do amor, da união, da comunhão com Deus. Que Santa Dulce dos pobres nos ajude cada dia mais a ofertarmos tudo que temos, tudo que somos nas mãos de Deus, a darmos de nós mesmos, para que Deus faça de nós instrumentos eficazes no anúncio do reino.
Não somos perfeitos, estamos longe disso, mas Deus se utiliza de nós e nos capacita cada dia mais para o amor, como utilizou de Santa Dulce e a capacitou para tocar tantos e tantos corações. Que Deus também toque a nós, as nossas adversidades diárias, para amarmos a Deus sobre todas as coisas e, em primeiro lugar, ao nosso próximo, como a nós mesmos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.